Sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu me chamo Wesley Hernani, como você viu na aula anterior. E nessa aula eu vou te dar um panorama do porquê o curso se chama O Último Nazireu. Quem foi o primeiro nazireu, como funciona, o que é espírito de Elias, o que não é espírito de Elias, quem é João Batista, quem foi João Batista. Provavelmente você já tenha ouvido falar sobre João Batista, provavelmente você já tenha ouvido falar sobre o espírito de Elias, provavelmente você já tenha ouvido falar sobre Nazireu. Mas eu quero te dar um panorama aqui para você entender com mais clareza sobre esse assunto, tá? Então, de início, eu queria que a gente abrisse a Bíblia aí em Lucas 16, a gente vai ler bastante a Bíblia, tá? Nesse curso. Então, você vai abrir aí em Lucas 16, que está escrito assim, ó. Até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Agora, porém, as boas obras do reino de Deus estão sendo anunciadas e todos estão ansiosos para entrar. Bom, infelizmente, um dos erros que existe na interpretação desse texto é que as pessoas colocam aqui João como o último profeta. Então, no início está dizendo aqui, ó, até a chegada de João, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram seus guias. Então, as pessoas colocam João Batista como o último profeta, e aí depois disso eles colocam Jesus, os apóstolos e tudo mais. Só que, na verdade, Jesus está dizendo nesse versículo que João Batista é a marca de um novo tipo, tá, de companhia profética. Jesus está marcando uma nova, uma nova estação. Tá? Então, esse aqui é meu lápis, você vai ver provavelmente ele. Ele é meu companheiro de Bíblia, você vai ver ele durante a aula toda, mas voltando para a nossa aula, você vai ver que Jesus está falando que até João é a linha. Até João, vocês foram criados pelos profetas, um tipo de profético. A partir de João I, existe um novo tipo de homem, tá? E esse homem, que é João, ele era um nazireu do fim dos tempos. E além disso, João Batista também era o primeiro apóstolo do Novo Testamento. Como assim? Primeiro apóstolo, Wesley? Nunca ouvi falar sobre isso na Bíblia, tá? Então você vai ler lá em João 1. Vamos lá para João 1,6. João 1,6 vai dizer assim, ó. 1 versículo 6. Deus enviou um homem chamado João. E aí, esse enviou aí, essa palavra enviado, tem no seu original o significado de apóstolo, tá? Então você vai ver também, você vai ver que em Lucas 3:18, vamos para Lucas 3:18 também. Você vai ver em Lucas 3:18, cadê o 18? João usou muitas advertências semelhantes ao anunciar as boas novas ao povo. Então, em outras versões vai dizer o evangelho ao povo. Então, João pregava e ele anunciava o evangelho ao povo. E mesmo vivendo ali na primeira vinda de Cristo, João Batista estava já pregando arrependimento visando a segunda vinda de Cristo. Então, você vai ver que toda a aparição de João e tudo aquilo que ele prega durante as Escrituras, na sua curta passagem, seu curto ministério, você vai perceber que ele está sempre pregando o Evangelho, tá? E você vai ver que futuramente os apóstolos vão pregar em cima desse fundamento. Óbvio que o fundamento é Cristo, mas você vai ver que João era um homem à frente do seu tempo. Então, João, ele prepara o caminho para Jesus e também prepara o caminho para que os discípulos caminhassem sobre essa palavra ali de João, tá? Então, como eu disse, né, João é um nazireu. Então, por isso que esse curso é um curso que se chama O Último Nazireu. Por quê? Porque nos últimos dias não se levantará mais um homem como foi João Batista. Não será mais uma pessoa que vai para o deserto, vai preparar o caminho para o Senhor. Mas será uma companhia de pessoas. Então serão pessoas comuns, tá? Porque muitas pessoas falam, eu sou o João Batista dessa geração, eu vou... acha que vai gravar disco, que vai pregar nas plataformas e tudo mais. Mas nesse tempo o Senhor está chamando pessoas comuns, pessoas que não têm suas vidas como preciosas, e elas vão preparar o caminho para o Senhor. Elas vão preparar o caminho nos seus trabalhos, na sua faculdade, nas suas famílias,
Homens que só serão pais de família. Ele vai ser aquele membro que ele vai para o culto e vai voltar, ele vai ter ali seus filhos, sua casa, mas na criação dos seus filhos, ele será um homem separado. Será um homem que vai preparar o caminho do Senhor, apontando uma outra geração, a próxima geração, para a vinda do Senhor. Então, a primeira coisa que eu quero tirar aqui é essa coisa de querer ser popstar, tá? Um dos fundamentos da vida de João é que ele passou toda a sua vida no deserto. Então ele passou ali toda a sua vida no deserto, teve um ministério público muito curto, tá? Falam ali de 6 a 8 meses de ministério. Então, João Batista teve um ministério público muito curto. Ele passou a vida inteira dele no deserto, então longe de distrações, longe das grandes cidades. E a gente precisa focar nisso. Então, queria que você abrisse sua Bíblia aí, em Lucas, no capítulo 1. O capítulo 1 vai dizer aqui, ó, no versículo 5, tá? Lucas 1, 5. Vai dizer: quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então, só te dar o contexto aqui, tá, dessa passagem, o que acontece aqui? Deus está há 400 anos sem falar nada. Ele estava em silêncio. Mas o sacerdócio estava funcionando normalmente, como se Deus estivesse falando, como se Deus estivesse se manifestando. E aqui também você vai perceber que a política estava corrompida, porque Herodes era um rei corrupto ali no quesito de... Herodes, ele constrói grandes templos, e aí grandes templos que não tinha nem um terço da glória que existia no templo de Salomão, no templo ali de Ageu e tudo mais. Então você vai perceber que o sacerdócio e a política estavam ali andando juntos, e Herodes estava construindo grandes templos e tal. Então Deus estava em silêncio e eles estavam funcionando normalmente. Isso é pesado, porque não sei se para você se parece com os dias de hoje. Para mim se parece. E aí, no meio do sacerdócio corrompido e da política corrompida, entra um homem que era justo diante de Deus. Então, a Bíblia fala que Zacarias e Isabel eram homens e mulheres, uma mulher justa. Então ele foi escolhido por sorteio, ele entra para cumprir ali o seu trabalho sacerdotal, tá? E quando ele chega lá, um anjo aparece para ele. E aí vamos continuar lendo aqui no versículo 11. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Tá? Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, mesmo antes de nascer. João Batista era batizado com o Espírito Santo, mesmo antes de nascer. 16. Fará muitos israelitas voltarem à casa do Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Então, você vai ver aqui, que um anjo vai falar sobre o espírito de Elias, tá? O espírito de Elias foi um nazireu também. Então, o que o anjo está dizendo aqui? Nós vamos falar mais sobre isso na frente,
mas o anjo Gabriel está dizendo: seu filho será um nazireu, e ele vai andar no espírito de Elias, ele vai preparar o caminho para o Senhor. E aí a Bíblia vai dizer, lá em Malaquias 4, do 5 ao 6, que o espírito de Elias retornaria nos últimos dias. Então, e aí uma vez perguntaram para Jesus: quem é João Batista? E ele disse que era o espírito de Elias que veio, mas que ainda viria. Então, muitas pessoas ficam confusas quando leem esse texto, tá? Mas Jesus está sendo muito claro aqui. Ele está falando: João Batista, ele dá início, tá, ao fim dos tempos. Ele é o apóstolo, ele é o primeiro apóstolo do fim dos tempos. Ele é o primeiro nazireu do fim dos tempos. E esse espírito de Elias, Jesus está falando, ele veio em João, mas ele também virá. Ele está dizendo que essa revelação e esse poder do espírito de Elias, ele vai percorrer por toda a geração e ele vai aumentando durante seus dias até que venha de uma vez por todas Cristo, tá? Então, João é o início, é um start daquilo que acontecerá no fim. Assim como Jesus desenvolveu os apóstolos, e os apóstolos são um start para que o evangelho alcance todo o globo, tá? E não fique só ali em Israel, Jesus está falando, e João é o estereótipo de um nazireu que é um modelo para os nossos últimos dias. Então, homens e mulheres que serão e darão toda a sua vida para preparar o caminho do Senhor. E o que esse povo fará? Ele, como diz aqui no versículo 15, ele não tomará vinho nem outra bebida forte. Então, vamos falar mais sobre isso na frente no curso, mas o vinho é uma distração, tá? Então, o vinho na época era distração, uva era distração, vamos falar bem mais sobre isso. Mas ele está falando, ele não será distraído, ele será cheio do Espírito Santo. Ele não vai se embriagar com as distrações desses templos. Ele não vai almejar viver nos templos. Ele vai ser cheio do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós não conseguimos compreender isso que Jesus disse, mas é isso que ele quis dizer. Ele quer dizer que esse Espírito ele ia desenvolver e seria de forma progressiva, tá? E aí, você pode perguntar assim: não preciso fazer o voto nazireu, já que João foi um apóstolo, e os apóstolos é só ser um apóstolo, é só ser um discípulo, e eu já estarei preparando o caminho do Senhor, já que você disse que os apóstolos prepararam o caminho do Senhor e tudo mais. Ok, isso é verdade, no quesito de é só você ser um discípulo e preparar o caminho do Senhor, você não precisa fazer voto e tudo mais. Ok, você não está errado em falar sobre isso. Mas nós vamos falar mais sobre isso até aqui no curso. O voto nazireu é um voto à intimidade, tá? Então você vai ver que Jesus, embora Jesus tivesse vários discípulos, tá? Jesus tinha mais de 12 discípulos, mas ele tinha os 12 eram mais próximos. Então, mais que Jesus tinha os 12 ali mais próximos dele, existiam 3 que eram mais próximos ainda, e existia um que ouvia o seu coração. Então, existem níveis de intimidade com o Senhor. E o nazireu é um chamado mais íntimo à intimidade. Não estou sendo repetido, vamos falar mais sobre isso. Mas o voto nazireu é um chamado para perto, para ouvir o coração de Jesus e para corresponder às batidas do coração dele, tá? Então, muito se fala sobre ser o nazireu e pouco se fala sobre eles até na própria história. Então, os nazireus sempre se levantam em tempos e em momentos específicos, tá? Na história da igreja. Então, você vai ver o nazireu sempre aparecendo em momentos específicos. Você vai ver Samuel, no momento de silêncio, no momento de corrupção, os nazireus geralmente aparecem, tá? E todas as vezes, como eu disse, a política está corrompida e o sacerdote está corrompido. E aí Deus vem e levanta os nazireus. Então, nos últimos dias, Deus vai levantar um novo tipo de pessoa. Deus não vai levantar só um homem e vai mandar ele para o deserto. E o deserto é um sinal de encontrar a voz. Então, a voz do Senhor estava no deserto. E aí João Batista
quando perguntam para ele, quem é você? Você é Elias? Ele fala, não, 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 não. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou alguém que está olhando para as escrituras e se tornando ela, porque isso é um versículo. Então ele está falando, eu sou um versículo. Eu li tanto, eu me conectei tanto com uma voz que eu me tornei a voz. Essa voz entrou em mim e agora eu sou a Bíblia ambulante. Tá? Então, Deus ele vai batizar uma companhia inteira de pessoas dispostas a abandonar tudo em suas vidas para responder e corresponder a um estilo de vida de um nazireu. Deus está convocando pessoas para viver extremamente separadas para Ele. Então, esse curso não é um curso para que o seu ego seja inflamado e você se ache superior porque você está no deserto e tudo mais. Não é. Você não vai andar sozinho, tá? Você precisa entender que o Senhor está levantando várias pessoas com esse mesmo estilo de vida que vai andar com um só pensamento. E qual é o pensamento? Eles vão apontar para a volta de Cristo. E por isso é por isso que nós seremos os últimos nazireus. Por quê? Porque embora nós sejamos muitas pessoas, mas nós andaremos em um só propósito, que é olhar para Cristo e almejar a sua volta, como amigos do noivo, falar, Jesus, nós não temos nenhuma diversão aqui, nós não nos contentamos com nada dessa terra, nós amamos só você, nós queremos você, a nossa delícia não é os vinhos dessa terra, a nossa delícia não é o Instagram, nós não almejamos fazer um Reels famoso, nós não almejamos ser famoso no YouTube, nós não almejamos palcos, não almejamos títulos, não almejamos ser pastores, não almejamos pregar por aí, ter um nome no cartaz, numa conferência, nós não almejamos nada disso. Embora pessoas sejam chamadas para esse lugar, não é isso que nós estamos almejando, Jesus. Nós estamos almejando a sua glória entre nós. Então, Deus tem levantado mundialmente, pessoal, uma geração de João Batista que se diz disposta a enfrentar tudo para preparar o caminho para Cristo. Meu trabalho aqui não é julgar se você está sendo ou não essa pessoa, mas é de alguma forma te equipar para viver para esse tempo que nós estamos vivendo. Então, eu queria te convidar a olhar ao seu redor. Se o cenário atual da sua nação é de um sacerdócio corrompido, pessoas que não funcionam no seu sacerdócio, e de uma política corrompida, sim, esse curso é para você. E você está sendo chamado para fazer parte desse estilo de vida. Então, que o Senhor encontre o seu coração e nos vemos aí na próxima aula. Um abraço.